nós vamos conversar com o José Bezerra para saber um pouco mais sobre o assunto. Bom, conte-nos um pouco a respeito das transformações do feudalismo. As transformações do feudalismo têm início aqui no século XIV, que tem sua origem nas seguintes causas. A primeira, é variações climáticas que prejudicaram a agricultura, que era a base da economia feudal. Depois, fome generalizada devido a conflitos e escassez de alimentos. Revoltas camponesas também, E surgimento da peste negra, ou peste bubônica, como alguns conhecem. A peste negra é a designação porque ficou conhecida durante a Idade Média a peste bubônica, português no europeu, ou bubônica no português brasileiro. Pandemia que assolou a Europa durante o século XIV e dizimou entre 25 e 75 milhões de pessoas, sendo que alguns pesquisadores acreditam que o número mais próximo da realidade é de 75 milhões, um terço da população da época. A doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida ao ser humano através das pulgas dos ratos pretos ou outros roedores. Os surtos de peste bubônica têm origem em determinados focos geográficos, onde a bactéria permanece de forma epidêmica, como o Elsopé dos Himalaias e na região dos grandes lagos africanos. As restantes populações de roedores infectados hoje existentes terão sido apenas contaminados em períodos históricos. As populações de alguns roedores das pradarias vivem em altíssimos números em enormes conjuntos de galerias subterrâneas, que comunicam umas com as outras. O número de indivíduos nessas comunidades permite à peste estabelecer-se, porque com o constante nascimento de crias, há sempre suficiente número de novos hóspedes, de forma contínua, para sua manutenção epidêmica. Naturalmente, que as populações de ratos e de humanos nas pequenas cidades medievais nunca tiveram uma massa crítica contínua de indivíduos suspeitos. Nessas comunidades de homens, a peste infecta todos os indivíduos, até só restarem os mortos e os imunes. Só após uma nova geração não imune surgir e se tornar a maioria, pode a peste regressar. Nas comunidades humanas, portanto, a peste ataca em epidemias. A segunda é a formação de um exército permanente, unificação territorial, formação de corpos de funcionários públicos para arrecadação de impostos e parceria entre o rei e a burguesia, com apoio financeiro, lógico, porque o rei é o quê? Novo. Também tinha a participação da Igreja Católica, que era servir para a manutenção do poder real, através da elaboração da teoria do direito divino. Conte-nos um pouco sobre o renascimento cultural. Sim, claro. Sim, sobre o renascimento, Bom, o renascimento foi um movimento cultural e artístico iniciado na Europa, principalmente na Itália, que buscou na antiguidade clássica, naquela época a grega e a romana, sustentação para desenvolver um novo estilo de artes e de cultura. O renascimento com as seguintes características: antropocentrismo, heliocentrismo, valorização do individualismo em oposição ao coletivismo. Também temos o racionalismo e hedonismo também. Fale agora um pouco sobre a reforma protestante e a reforma católica. Sim, claro. Bom, antes do século XVI ocorreram tentativas de reforma religiosa em vários países. Na Inglaterra com Wycliffe, na Boêmia com Joe Huss e na Itália com Savonarola. Foram causas da reforma as críticas dos humanistas à Igreja, o comportamento escandaloso dos papas renascentistas, a sinonia
e também o espírito religioso do homem do século XVI. Lutero opôs-se aos dogmas, criticou a venda de indulgências e precipitou o rompimento com a Igreja. A reforma luterana aboliu alguns dogmas católicos, difundiu-se pela Alemanha, influenciando o surgimento da seita anabatista, que propunha profundas reformas sociais. Influenciado por Lutero, Calvino iniciou a reforma na Suíça, aboliu os dogmas da Igreja e estabeleceu severas regras de conduta a seus seguidores. O calvinismo difundiu-se principalmente na Inglaterra, puritanos, França, huguenotes e na Escócia, os presbiterianos. A reforma na Inglaterra deveu-se ao conflito entre Henrique VIII e o Papa. Este não concordou com o divórcio do rei e Henrique VIII criou a Igreja Anglicana, rompendo com a Igreja Católica. Durante o reinado de Elizabeth, o anglicanismo fixou-se na Inglaterra. Durante a Reforma Protestante, a Igreja Católica procurou reformular alguns aspectos da Igreja. Passou a dar grande importância à instrução religiosa. O Concílio de Trento foi o responsável pelas reformulações da Igreja Católica. A Reforma Católica. Como resposta à Reforma Protestante, a Igreja Católica apresentou um conjunto de ações políticas, institucionais e ideológicas para defender a ortodoxia. Esse conjunto de ações ficou conhecido como Contra-Reforma, ou como preferem os estudiosos mais recentes, a Reforma Católica. Foi realizado o Concílio de Trento, reunião dos mais importantes representantes da Igreja Católica, que definiu e retirou os princípios da doutrina católica. Foram reforçadas a autoridade do Papa e a hierarquia eclesiásticas. A Inquisição foi reativada e criou seu index, lista de livros cuja leitura era proibida aos católicos, e muitos outros.